Olá a todos, olá a todas. Estamos começando o nosso segundo assunto do curso de Química, que é um assunto bem extenso. A parte de modelos atômicos ela é uma parte extremamente intensa, é uma parte super comprida e é uma parte super importante para que a gente possa dar início propriamente ao estudo das ligações químicas, da formação das substâncias, né? A ideia dessas aulas, e se você olhar na tela, você vai observar ali aulas 2, 3 e 4, é que a gente reserve um tempo grande para poder fazer uma espécie de linha do tempo na evolução do conceito de átomo. O nosso objetivo é sair dessas aulas com um modelo, né? E a gente vai falar muito nessa palavra, modelo. Sobretudo, a gente vai começar a falar na aula de hoje e vamos acabar nos estendendo nas próximas aulas, nos encontros ao vivo. A nossa ideia é elaborar um modelo teórico que nos permita explicar as nossas observações, né? Então, quando você vai estudar a química do vestibular, aquela química, a ideia de transformações, de reações químicas, elas se baseiam na estrutura de um certo tipo de átomo, que é o átomo que nós conhecemos. O átomo que nós conhecemos, ao longo da história, foi sofrendo mudanças. Não o átomo em si, mas a ideia que nós temos de átomo. Então, o objetivo dessa pré-aula é apresentar para vocês as primeiras ideias do átomo. Aquela ideia de que o átomo é formado por próton, elétron. Hoje em dia, essa ideia já é bastante questionada. Na verdade, não é que ela é bastante questionada. A gente já sabe que o átomo é formado por partículas menores do que prótons e elétrons. Então, o nosso objetivo é começar a refletir sobre como essas ideias surgiram, de que maneira esses modelos atômicos foram construídos, e vocês vão perceber, com o passar do estudo, que nesse momento do curso, a química e a física vão se conversar absurdamente. Né? A gente vai perceber que a construção dos modelos atômicos, a construção da ideia de átomo, ela sempre esbarra em questões físicas. Para você conseguir descobrir estruturas de átomos, como elétrons, como prótons, como nêutrons, você precisa de tecnologia. Você precisa do domínio da eletricidade. Você precisa do domínio do eletromagnetismo. Até a ótica foi fundamental para a construção dos modelos atômicos. Então, esse é um assunto, gente, que a gente não vai ter pressa. É um assunto onde a gente vai fazer boas discussões na aula ao vivo. A pré-aula, ela vai entrar com um certo embasamento para você chegar na aula ao vivo e trazer os questionamentos. Tudo bem? Eu vou mostrar para vocês, então, a nossa estrutura. O que a gente vai trabalhar nessa pré-aula? Qual é o nosso objetivo? Quais são os pontos que eu preciso sair daqui hoje sabendo? Então, a gente vai falar um pouquinho da origem das reflexões a respeito do átomo, né? Essa ideia do todo sendo constituído por partes, ela é uma ideia que remonta ao século V a.C. A gente tem relatos historiográficos de filósofos fazendo considerações sobre do que a matéria é feita, como a matéria se transforma, quais são os eventos responsáveis pela transformação da matéria e sobretudo, né, quais são as leis que regem essas transformações, ok? Depois a gente vai passar um pouquinho, vamos fazer um breve comentário sobre a alquimia. A alquimia, embora não seja uma ciência, aliás, está longe de ser uma ciência, ela foi significativa para o nascimento da química como ciência. Se hoje a gente enxerga a química como uma área das ciências da natureza, muito dessa questão tem a ver com a alquimia. Eu costumo brincar que a ciência química, ela nada mais é do que uma filha da alquimia, uma filha melhorada, como vocês vão ver depois no decorrer das aulas. Vamos falar um pouquinho do conceito de modelo, né? Quando a gente fala a palavra modelo atômico, a gente precisa tomar cuidado para não traduzir a palavra modelo ao pé da letra, não trazer o sentido literal. Né? A gente usa modelo geralmente como... Bom, tem vários significados, né? Você pode falar de uma pessoa que é modelo, porque ela é bonita. Você pode falar de um modelo de massinha. Você pode falar de um modelo de uma estrutura qualquer que você faça, uma miniatura. O termo modelo é o termo que a gente designa na ciência para explicar o que é ciência.
A ciência nada mais é do que um processo de construção de modelos. Então a gente vai falar um pouquinho dessa discussão, o que é a importância da metodologia científica para você entender física, para você entender química e para você entender biologia, tá? E depois a gente vai fazer uma apresentação de 3 modelos atômicos. O modelo atômico de Dalton, o modelo atômico de Thomson e o modelo atômico de Rutherford. Tá? O que esses 3 modelos têm em comum? Toda a construção deles foi baseada na ideia de que o átomo é formado por partículas, certo? A matéria é formada por partículas. O que nós vamos deixar para o encontro ao vivo é a visão quântica do átomo. É a visão não só quântica do átomo em si, mas da matéria como um todo. Né? A palavra quântica, ela gera uma série de interrogações na nossa cabeça. Né? A gente ouve falar em física quântica, química quântica, mecânica quântica. O que diabo significa essa palavra? A gente vai aprender que a ideia de quantização, ela foi fundamental para o desenvolvimento não só da química como uma ciência, mas também da física. Então eu tenho áreas da quântica que resbalam na química, então a ideia de entender uma ligação química sob a perspectiva quântica, né? Até aquela propriedade do elétron, chamada spin, ela só foi possível de ser determinada após o descobrimento da mecânica quântica, após a instauração da mecânica quântica como um modelo. Tudo bem, beleza. Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer, tá? Vamos dar uma repassada nisso aqui, e aí a gente, no encontro ao vivo, deixa a parte mais cabeluda. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar falando das primeiras reflexões sobre a matéria. Como eu havia dito para vocês, as primeiras reflexões da matéria foram feitas no momento em que sequer existia a ciência. Você não tinha a figura do cientista que anuncia uma descoberta e que faz um artigo científico e que ganha o prêmio Nobel e que dá aula numa faculdade e que ganha dinheiro por ser cientista, porque tem patrocínio das empresas. Não existia isso. A ideia aqui é que questionamentos faziam parte, né, questionamentos da composição da matéria, questionamentos que faziam parte do por que as coisas estragam, por que a gente morre, né, por que o nosso corpo perece. Esses questionamentos eles eram feitos por filósofos. Né? É claro que existia áreas da filosofia específicas, né? Então você tinha filósofos que faziam questionamentos muito mais relacionados a relações humanas, você tinha os filósofos que eram chamados de naturistas, né? O termo naturista hoje ele tem um significado totalmente diferente, né? Naturista hoje é quem gosta de andar sem roupa. Tem até praias de naturismo, né? As pessoas vão lá, ficam peladas e ficam andando de boa. O naturismo, na época dos filósofos, era uma área de pensamento que estava relacionada a preocupações de fenômenos da natureza. Então, por que o Sol se põe e depois nasce de novo? E por que os planetas se movimentam? Como funcionam essas leis? Né? Dentro dessa linha filosófica dos naturistas, a gente destaca algumas figuras. Né? Uma das figuras mais significativas para os naturistas, dentro daquele contexto, era o Demócrito. O Demócrito era aluno da escola pitagórica, a ideia do Demócrito era trazer um conceito de vida para a natureza. A palavra átomo, todo mundo já ouviu isso 300 milhões de vezes, ela deriva do grego não divisível ou indivisível, né? Mas, na verdade, a palavra átomo, ela deriva de uma corrente filosófica chamada atomismo. Um atomista era mais do que uma pessoa que acreditava em átomo. O atomismo era uma visão de mundo. É muito estranho falar sobre isso, né? Talvez o que mais se aproxime disso, hoje em dia, não sei se já ouviram esse tipo de termo, é o minimalismo. Vocês já ouviram falar? Sabe aquela frase que o Fogaça fala muito no MasterChef, né? Menos é mais. Né? O minimalismo, as pessoas minimalistas, elas são pessoas que acreditam no consumo consciente, né? Que você, para estar vivo, não precisa gerar resíduos. Então, o minimalista, ele compra pouco, ele reaproveita, ele coleciona, ele evita fazer coleção de itens, porque ele acredita que tudo isso vai gerar resíduo no planeta.
Então veja que a pessoa ela vai ser minimalista para a vida dela. Ela pode ser minimalista na comida, ela pode ser minimalista nas relações humanas, ela pode ser minimalista no que ela quiser. Muito bem, na época, naquele contexto histórico, o atomista era uma pessoa que acreditava em processos. Como assim? A ideia para o atomista era o seguinte: quando você vê um objeto na sua frente, e esse objeto ele é complexo, para que você entenda o funcionamento dele na sua complexidade total, você precisará quebrar o todo em partes. E você só vai conseguir entender o todo se você entender cada parte dele. Então, quer dizer, em tese, para eu entender como funciona este controle, eu precisaria desmontá-lo e analisar parte por parte. Faça uma reflexão na sua vida. Veja se você não é altamente influenciado ou influenciada pelo atomismo, né? Quando você monta um horário de estudo, quando você divide o teu conhecimento do vestibular em matérias, e as matérias muitas vezes são divididas em frentes, a própria jornada de conhecimento que você vai ter na faculdade, né? Então, vou me formar médico, mas você vai ter matérias específicas em partes, né? Então, você vai estudar a anatomia, depois o funcionamento, né? A fisiologia. Então, essa ideia de que uma coisa complexa pode ser compreendida desde que você a divida em partes, talvez é o que mais represente o atomismo, o atomista. Percebe que é uma visão mais ampla? Agora, como é que o atomista, aquele que acredita na complexidade, aquele que acredita no entendimento das partes para poder entender o todo, como é que o atomista explica a existência da matéria? Nada mais justo ou nada mais óbvio do que atribuir a matéria exatamente a pequenas porções. Essas porções elas seriam elementares. O que é uma porção elementar da matéria? É a menor porção. Ou seja, dividir um corpo é um processo que tem fim. Eu não vou dividir o corpo ad eterno. Vai chegar um momento em que eu tenho na minha mão a unidade da matéria. Aquilo do que o todo é feito. Ou seja, a parte do todo. Tudo bem, beleza. Um outro comentário que a gente pode fazer aqui, de um atomista, é o Empédocles. Por que o Empédocles ele é conhecido, ou a gente, digamos assim, cita ele nesse contexto? Porque ele vem com a ideia dos elementos, né? O Empédocles ele já tinha uma formação alquimista, tá? Ele não é contemporâneo do Demócrito, mas ele já tinha uma origem alquimista. O que isso quer dizer na prática? Ele gostava de fazer experiências. Então, uma coisa que interessava muito a ele era o processo de transformação. E olhar para a matéria e perceber que embora o todo seja feito de partes diminutas, é estranho porque parece que essas partes diminutas não são idênticas entre si. Por que não seriam? Porque tudo que eu olho é diferente. Quando eu olho para um corpo aqui e um outro corpo, eu observo coisas diferentes. Os estados físicos são diferentes. Então, o Empédocles era muito impressionado com essa questão da matéria se apresentar das mais variadas maneiras. Então, ele introduz a ideia de elemento, tá? Aquela ideia dos elementos água, fogo, terra, ar, e a combinação desses elementos já é um embrião, veja, já é um embrião do conceito de reação química. Percebem? A ideia de que as coisas se transformam, né? Não vamos nem levar em consideração, obviamente, a ideia de que existem 4 elementos apenas, não são só 4. A ideia de que os elementos são atribuídos a qualidades da natureza, né? Então você teria um elemento fogo, né? Aqui, para quem gosta de signos, os signos do zodíaco são regidos pelos elementos, né? Existe toda uma mitologia em volta da astrologia enquanto área de conhecimento, porque ela foi muito influenciada pela alquimia. Então, por exemplo, eu sou do signo de Áries, o famoso Satanares. E os nascidos do signo de Áries são regidos pelo fogo. A minha filha, Peixes, regida pela água, e assim por diante, né? Então, veja que em alguns momentos a gente vê coisas na nossa cultura que tem forte influência da alquimia propriamente, tá?
Um outro expoente desse contexto foi o Platão. O Platão, com a sua filosofia platonista, né, com a sua ideia platônica de filosofia. O Platão está em todas, né? O Platão ele tinha um viés matemático, né? Ele procurava explicar coisas da natureza a partir da matemática. Também tinha influência de Pitágoras, né, da escola pitagórica. Então ele introduz a ideia de que existe sim uma diferença entre os elementos, né? Ele vai fazer uma espécie de mix daquilo que o Demócrito fala e daquilo que o Empédocles fala, no sentido de que existem elementos e esses elementos de fato são diferentes. Os átomos, né, as partículas. Só que aí ele faz um outro plus. Ele diz, olha, a diferença entre o elemento fogo, o elemento água, o elemento ar, é a forma desse átomo. Ele atribuía aos átomos formas de poliedros. Então, se você observar aqui na imagem, a gente tem aqui o poliedro, perdão. A gente tem o poliedro tetraedro, que representaria, segundo Platão, o fogo, tá? O octaedro representaria o ar, né? O icosaedro representaria a água e o cubo representaria a terra. E olha que coisa muito legal. Eu gosto de falar sobre esse assunto, não porque ele cai no vestibular, mas é porque você vai percebendo as ideias fervilhando na cabeça das pessoas. Quantas ligações faz um elemento químico? Depende, não é? O carbono faz 4, o hidrogênio faz 1. Quando Platão atribui aos elementos uma forma geométrica, o que ele está querendo dizer é que esses elementos podem se encaixar. Eles poderiam se unir face a face e formar estruturas mais complexas. Percebe que o embrião do conceito de átomo, do conceito de ligação, em nenhum momento essas ideias são chamadas de ciência. Em nenhum momento podem ser chamadas de ciência. Embora todas elas tenham boas, vamos dizer assim, boas informações, né? Claro que é muito fácil a gente olhar para o Demócrito e dizer, olha, você viajou, porque existem partículas menores do que o átomo, mas a gente precisa entender que as descobertas, os questionamentos e até mesmo as mudanças de paradigma, elas dependem de dados experimentais. Então, por que a ciência química demora para nascer? Porque a ciência química só nasce quando vem a tecnologia, quando o homem já domina alguns recursos tecnológicos, né? Eu preciso criar aparelhos que aquecem, aparelhos que resfriam, técnicas de fazer experiências, técnicas de medir coisas. Por exemplo, como vocês acham que seria medir a velocidade da luz no século XVIII? E como é hoje? Então, a gente vai perceber que os modelos atômicos eles vão nascer como teorias muito simples, e à medida que a gente vai avançando no tempo cronológico mesmo, esses modelos vão ficando mais complexos por causa da tecnologia. Tudo bem, beleza. Bom, só isso aqui não ia fazer a química nascer. Só a presença de ideias, a presença de as explicações e hipóteses, elas não seriam suficientes para fazer uma ciência nascer. Por quê? Porque a ciência precisa de verificação. E a verificação, ela vem com o experimento. A física só cresce por causa do experimento, a química só cresce por causa do experimento, a matemática só cresce pelos experimentos, a biologia também só cresce por conta dos experimentos. Os experimentos entram na química, não se sabe quando. Por quê? Porque não existem registros claros de quando a alquimia surgiu. Existem registros escritos, e aqui eu convido vocês a verem duas imagens, né? São duas imagens de escritos alquímicos, tá? Aqui é a Tábua Sagrada. Aqui a Tábua Sagrada é um livro alquímico que circulava na Europa no século XII, tá? E aqui você tem um registro alquímico encontrado na China, que estima-se ter mais de 2.000 anos. Tá? E são coisas relacionadas à alquimia. Então aqui
Veja a quantidade de locais onde você tem registros da alquimia. Mesopotâmia, Egito Antigo, Império Persa, Índia Antiga, China Antiga, Grécia Clássica, Império Romano, Mundo Islâmico, América Latina. Você tem registros de alquimia em povos pré-colombianos, civilizações pré-colombianas, né? Europa medieval e renascentista. Muitos expoentes do renascentismo, Michelangelo, Leonardo da Vinci, tinham formação alquímica. Boyle, Dalton, uma série de cientistas foram influenciados pela alquimia. A alquimia está aí até hoje, né? A alquimia, ela tem algumas premissas bastante estranhas, né? A alquimia, digamos assim, ela se fundamenta em dois pontos principais. Só que aqui vai uma ressalva. Esses pontos principais não são pontos principais restritos à química. A alquimia não tem nada a ver com química. A alquimia também é um way of life, é um estilo de vida. O alquimista ele vai adotar certas posturas em relação ao mundo, né? Então a alquimia ela tem toda uma linguagem alegórica, ela não é uma linguagem direta, precisa. Ela é muito metafórica, então usam-se palavras dizendo assim, um metal é macio e o outro é um pouco menos macio, um metal é mais etéreo, um outro metal é mais grosseiro. Não existe uma precisão na hora de descrever um material, né? E a alquimia, no que diz respeito ao vamos dizer assim, ao nosso interesse, que é entender qual a influência dela na química, ela se baseia em duas ideias muito estranhas. A ideia da pedra filosofal e a ideia do elixir da longa vida, tá? Tanto a pedra filosofal como o elixir da longa vida não são, como eu disse, não devem ser entendidos no sentido literal. Não existe uma pedra escondida em algum lugar chamada pedra filosofal. Não existe um líquido que você encontra na natureza chamado elixir da longa vida. Não é isso. Esses dois conceitos, eles têm uma representação alegórica. A pedra filosofal, ela representa o evento de transmutar. A transmutação, ela é um evento... Bom, se você perguntar para mim assim, Danilo, o que é transmutação? Eu vou te dar uma explicação associada à radioatividade. Porque a palavra transmutação hoje está associada à radioatividade. Mas transmutar é uma espécie de metamorfose, né? Vamos pensar no exemplo da lagarta que vira borboleta. Aquilo é uma transmutação. A nossa vida, ela tá marcada por transmutações. Se você olhar para trás na sua vida, você vai ver momentos em que você se transmutou. Ou quando você entrou na adolescência, ou quando você passou por alguma experiência na sua vida, ou quando para quem já fez faculdade, quando você tem momentos em que você simplesmente vira outra pessoa. E esse processo ele faz parte da evolução humana. Os alquimistas acreditavam na busca da transmutação da matéria. E a matéria também tem níveis de evolução. Para os alquimistas, o nível máximo de evolução seriam os metais, e em particular o ouro. Então, uma das alegorias da alquimia era acreditar que a matéria podia se transmutar assim como as pessoas mudam. Então, se você olha para uma pessoa que tem 60 anos, ela é totalmente diferente de quando ela tinha 20. Ela transmutou. A matéria, segundo a alquimia, também deveria ser transmutada. Por quê? Porque ao procurar a transmutação, você está transmutando como ser humano. Percebe? Viu como é totalmente louco? O elixir da longa vida vai numa certa linha da pedra filosofal. Por quê? Porque quem não quer ser imortal, né? Quem não gostaria de ter uma vida, se talvez não eterna, mas muito longa? Infelizmente, a gente está condenado, fadado à morte, porque o nosso corpo é de matéria e a matéria perece. A matéria estraga. O que o nosso corpo sofre é um processo de estragar ao longo da vida. No entanto, existiria, segundo a alquimia, formas de evitar esse processo. Formas de frear esse processo de depreciação da matéria. E este processo estaria, esse processo de não envelhecimento, de uma melhora na qualidade de vida, de estar sempre esbanjando saúde,
isso seria um dos objetivos também da alquimia, tá? Onde tudo isso entra na química? Para buscar essa transmutação, para buscar essa imortalidade, esse elixir, os alquimistas usaram e abusaram de experiências. Tem uma música do Jorge Ben, chama Os Alquimistas Estão Chegando. E no meio da música, ele cita alguns procedimentos. Eu vou colocar na aula ao vivo, vou colocar um trechinho da música, onde ele cita procedimentos experimentais que os alquimistas desenvolveram. Então ele fala da destilação, da coagulação, do processo de maceração, a destilação, né? Várias técnicas, a cristalização. Todos esses processos que se usam em laboratórios químicos foram desenvolvidos por alquimistas. Muitos aparelhos que se usam para fazer uma destilação, ou para fazer uma filtração, para fazer um outro tipo de centrifugação sem ser elétrica, você tem uma série de aparelhos que só foram desenvolvidos a partir das ideias dos alquimistas. Então a química encontrou aquilo que estava faltando para ela nascer. O espírito de mão na massa, né? Eu já tinha as ideias que eram incutidas já pelos filósofos do período de antes de Cristo, e aí a alquimia, que você tem registros do século X, do século XI, do século XII, como eu disse para vocês, registros até de 2000 anos atrás, a alquimia foi juntando com esse corpo de conhecimento e deu origem à química como ciência. Tudo bem? Beleza. Essa primeira parte, ela é uma parte meio de história, né? Uma parte onde a gente vai tomando contato com a ideia do átomo, percebe que o conceito é muito antigo e, obviamente, pelo fato de ser muito antigo, ele deveria sofrer muitas transformações, certo? Na próxima sequência, a gente vai discutir um ponto muito crucial. Quando é que a explicação de átomo se torna um modelo? Porque toda a ideia de átomo que os filósofos defendiam jamais poderia ser contestada ou confirmada, porque não havia experimentação. Quando a alquimia entra, eu tenho exatamente o corpo de conhecimento para começar a construir os modelos. Então, no próximo slide, a gente vai falar um pouquinho do que é um modelo e de como se constrói um modelo. E aí, nesse processo, você vai entender por que é tão importante a gente ter experimento nas ciências. Por que é tão importante a biologia, a física e a química terem experiências. Tá bom? Beleza. Tira print para a gente seguir em frente. Vamos então começar definindo o termo modelo. Para isso eu coloquei aqui uma definição, a gente vai ler junto e vamos fazer uma reflexão sobre isso, tá? Modelo pode ser definido como resultado do processo de produzir uma representação abstrata, conceitual, gráfica ou visual de fenômenos, sistemas ou processos. Então, essa é a parte importante. O modelo, ele tem por objetivo ou representar abstratamente, ou conceitualmente, ou até graficamente, visual, um fenômeno, ou um sistema, ou um processo. Então, veja como isso se encaixa nas ciências da natureza, né? Eu quero definir um sistema chamado átomo. O meu sistema é um átomo. Eu quero uma definição conceitual, eu quero uma definição gráfica, às vezes a definição vai ser abstrata, mas eu preciso de uma definição, tá? Qual é o propósito do modelo? O modelo ele quer analisar ou descrever ou explicar, simular, explorar, controlar e, sobretudo, predizer o que vai acontecer com aquele sistema. Né? Um bom modelo na física, na química, é um modelo que não só explique o que você está vendo, como também o que você vai ver. Eu vou contar para vocês um exemplo bem interessante disso. Os buracos negros são estruturas que são conhecidas pelo homem desde o século XIX. A astronomia tem relatos de descobertas de buracos negros. E ninguém sabia explicar o que era um buraco negro. A explicação do buraco negro ela só foi possível no século XX, depois de 1910, após a teoria da relatividade, proposta pelo Einstein. Então, o modelo de Einstein ele foi validado
porque ele explica um fenômeno. A mesma teoria da relatividade prevê coisas. Um bom modelo, ele também tem que prever, né? Aí, para a ideia de previsão, eu posso citar um outro exemplo bem legal, que é a ideia do positron. O positron é uma partícula que tem as mesmas características do elétron, porém a carga é positiva. Não sei se vocês sabiam que o positron foi a primeira partícula na física que foi prevista antes de ser descoberta. As teorias da física quântica são tão boas que elas previam que deveria existir uma partícula como o elétron, só que positiva. Mesmo os físicos não achando. Os modelos de física que nós temos hoje, modernos, o modelo mais moderno que a gente tem da física é a teoria padrão das partículas, né? O modelo padrão de partículas. E ele divide as partículas do universo em várias categorias. Pelo modelo da física padrão, existem partículas como o bóson de Higgs que já tinham sido descobertas antes de serem descritas. Aliás, que já tinham sido descritas, previstas, antes de serem descobertas. Então, isso é um bom modelo, tá? Só que tem um problema. Como é que você consegue criar esta representação conceitual, gráfica, visual, de fenômeno, sistema, nananana? Como é que você consegue construir isso? Como é que isso pode ter relevância? Como é que as pessoas podem olhar para aquilo e falar, não, isso aqui é verdade? Né? Existe toda uma questão aí de aceitação do modelo. Não é, por exemplo, você apresenta um modelo para uma comunidade científica e as pessoas perguntam, tá, mas de onde você tirou isso? Ah, eu sonhei. Né? Na física, para você conseguir validar um modelo, para você conseguir chancelar um modelo, ele precisa passar por uma espécie de controle de qualidade. Esse controle de qualidade se chama método científico. Qualquer teoria, qualquer modelo, perdão, que foi construído com método científico é um modelo que pode ser validado. Por isso hoje em dia existe uma crítica muito grande, né, da comunidade científica em relação a questões da vacina, né? Pessoas que simplesmente dizem que não vão tomar vacina. Tá, mas não tem problema você não tomar vacina. Ah, por que você não vai tomar? Porque faz mal. Tá, mas qual é o modelo científico? Qual é o estudo? Qual é o método que você usou para dizer que a vacina faz mal? Percebem? Quando um cientista coloca em dúvida alguma coisa, ele está colocando esse conceito, essa ideia em dúvida, em que sentido? Se aquela ideia passou por um crivo de validação. Se ela passou por um crivo de validação, é porque ela passou pelo método científico, tá? E o método científico, ele não é uma coisa tão simples. Não é uma coisa do tipo, ai, corta a cebola, depois pica o tomate, depois... Não, a coisa é muito mais complexa. Para você construir o modelo, esse método é dividido em etapas. Então eu vou mostrar para vocês aqui um desenho. Eu peço até desculpas que esse desenho ele não está tão bonitinho, porque eu tirei da internet, e eu não achei nenhum outro melhor, assim, que desse mais explicação do que esse aqui. Então, isso aqui é vamos dizer assim, o passo a passo de como construir um modelo, tá? Todas as teorias, a teoria de Newton, a teoria da relatividade, a mecânica quântica, as teorias da biologia, elas se baseiam na construção de um modelo, né? A teoria da evolução, por exemplo, proposta pelo Darwin, a ideia do conceito de evolução, na medida em que os organismos se adaptam, né? Ela foi submetida a um teste de validação. Então, a coisa começa quando você tem um problema ou uma questão inicial. Tá? No nosso contexto, a nossa questão inicial é do que a matéria é feita. Como é esse átomo? Ele existe, ele não existe? O que tem dentro dele? Né? E aí você vai fazer investigações de base. Né? As investigações de base é coletar alguma informação, ver se alguém já estudou esse assunto antes, ver qual a literatura que já foi produzida sobre esse assunto, né? Quando um aluno vai fazer uma pós-graduação, ou no mestrado, ou no doutorado, ele faz isso. Então, eu quero estudar tal fenômeno. A primeira coisa que você faz é ver quem já estudou. O que essas pessoas já falaram sobre aquilo? Tem alguma coisa que não foi descoberta ainda, ou tudo já foi descoberto, só tem algumas outras coisas para poder esclarecer. Então, essa é a investigação de base.
Depois dessa investigação de base, você vai construir a sua hipótese, né? Então, eu, Albert Einstein, tenho uma hipótese. A hipótese é que não existe força da gravidade. O que existe é uma distorção do espaço-tempo provocada por um planeta, que é hipermassivo. Tá, como é que você vai verificar se a sua hipótese tem sentido? É aqui que a coisa entra na parte crítica. Você vai verificar e testar com experiências. Então, por exemplo, para provar que existe uma distorção do espaço-tempo prevista pela teoria da relatividade, o Einstein teve que fazer um teste. Ele teve que testar. Esse teste vai ser analisado. Então você vai medir alguma coisa, uma temperatura, uma velocidade, você vai provocar a colisão de duas partículas para ver o que elas liberam, você vai coletar resultados. Esses resultados eles são apresentados junto com a hipótese, né? Então, olha, minha hipótese é essa. Para defender a minha hipótese, eu tenho esta informação. Então, os artigos científicos, eles sempre têm uma tabela, eles sempre têm um gráfico, algum tipo de informação baseada nos experimentos. Quando essas informações conflitam com a hipótese, você tem que descartar a hipótese ou fazer algumas correções, certo? E então você começa a construir uma nova hipótese. Então, as medidas, elas são muito importantes. Por quê? Porque se as medidas confirmam aquilo que você está falando, parabéns, você acabou de criar um modelo. Você vai escrever um relatório e esse relatório vai ser aprovado por uma comunidade de cientistas. Então, se um dia você for fazer um trabalho científico, para esse trabalho ser publicado numa revista, que a gente chama de periódicos, esse artigo precisa ser lido por alguém antes. Falar, peraí, deixa eu ver isso aqui, deixa eu ver se é verdade, não é? Isso é o que a gente chama de artigo científico, né? Na internet você tem o artigo da relatividade do Einstein, você tem uma série de artigos famosos, né? Conforme forem acontecendo as coisas, eu vou mostrando um ou outro para vocês, tá? O artigo do Planck, de 1900, né? O ano de Planck, muito famoso, porque ele fala da mecânica quântica pela primeira vez, né? O artigo do Bohr, que fala da órbita eletrônica, o artigo do Rutherford, dizendo que descobriu o núcleo, o artigo do Thomson, dizendo que descobriu o elétron. Tá? Então, a construção ela é toda feita se baseando nesse passo a passo, ok? Muitas vezes o cientista fica literalmente a vida toda tentando, caminhando literalmente em círculos, né? Ele vai, testa uma hipótese, verifica, viu que não deu certo, remonta, né? Então, esse processo ele dura muito tempo. Então, a construção das teorias ela não é uma coisa feita... A própria teoria do Einstein ela foi divulgada em 1905, mas ela só foi aceita de verdade em 1930, 35. Até 1930, 35, aquilo foi divulgado, mas ninguém dava muita bola, né? Quando os caras começaram a fazer algumas medidas estranhas, os caras falaram, opa, peraí, para explicar essas medidas eu preciso da hipótese do Einstein. É assim que os modelos vão ganhando corpo. O próprio modelo de Bohr, a princípio, né, o modelo atômico, é muito estranho, muito maluco. Mas por que a gente fala dele? Porque ele explica coisas. Eu consigo explicar um fenômeno da natureza usando o modelo de Bohr. E isso vai trazer uma discussão para nós, não agora especificamente, mas ao longo do curso, que é a seguinte: qual é o melhor modelo? Qual é o melhor modelo? Ah, professor, o melhor modelo é o mais atual. Será? Será que o melhor modelo é o mais atual? Você pode dizer para mim que o mais atual talvez seja o mais completo. Eu vou concordar com você. Mas o melhor modelo não é não é o mais atual. O melhor modelo é aquele que serve. Eu vou te dar um exemplo. A gravidade de Newton, eu ia falar gravidez, a gravidez de Newton. A teoria da gravitação de Newton explica o movimento de queda de um corpo, não explica? Gravidade, aceleração, movimento uniformemente variado, explica. A teoria da relatividade também explica.
Será que eu preciso usar a teoria da relatividade para explicar uma coisa que eu consigo explicar pela teoria de Newton? Percebe? Então, dentro dessa premissa, não existe modelo ruim. O modelo ruim é aquele que não serve para explicar. Por exemplo, eu não consigo explicar buraco negro usando o modelo de Newton. Então, eu vou usar Einstein. Na química, a gente vai fazer a mesma coisa. O modelo mais atual de átomo é o modelo quântico. A gente usa ele na química do ensino médio, Dan? Não. A gente usa um modelo abaixo. Então, eu vou falar do modelo quântico, a gente vai falar, mas as coisas que vêm à luz do modelo quântico, elas dão os conceitos são desnecessários para o que eu quero entender. Eu quero entender coisas simples. Eu quero entender, por exemplo, por que a água é H2O, né? Por que ela é polar, por que o óleo é apolar. Então, para essas teorias, eu uso o meu modelo mais confortável. Né? Os modelos, obviamente, alguns modelos, ao longo do tempo, acabam se tornando errados. Né? Eu vou citar um exemplo da biologia, que quem assistiu a aula do Tiago essa semana ouviu falar. O lamarckismo é uma ideia meio estranha. Né? Talvez no momento em que ele tenha sido concebido, muitos cientistas, muitos pesquisadores acabaram dando crédito, mas ao longo do tempo aquilo foi se revelando uma coisa maluca. Tipo assim, quer dizer então que a girafa ela tem o pescoço grande de tanto esticar o pescoço? É estranho, não é? Então, veja que quando você vai estudar física, química, põe uma coisa na tua cabeça. A química, a física, elas não são ciências exatas. Você tem explicações e interpretações bem estabelecidas e algumas nem tanto. Tem uma série de fenômenos físicos que a gente ainda não sabe explicar. Então a física não é exata. Você não sabe explicar. Você vai transitar entre os modelos. Né? Até para explicar a luz, você tem modelos. Tem um modelo que acha que a luz é uma onda eletromagnética. Ou seja, é o modelo eletromagnético da luz. Tem um outro modelo que fala, não, a luz é feita de fótons, de partículas. Também é aceito. Porque para explicar algumas coisas, eu tenho que assumir que a luz é feita de partículas. Para explicar outras coisas, eu tenho que assumir que a luz é feita de ondas. Então, aprendam a enxergar as ciências naturais como vamos dizer assim, um restaurante de modelos. Então eu quero estudar tal coisa, então eu vou usar tal modelo. Eu preciso estudar ondas. Então eu vou estudar esse modelo. Eu quero estudar ligação covalente. Eu vou estudar esse modelo. Eu quero estudar ligação iônica. Eu vou estudar esse modelo. Tá? A gente vai trocando de modelos. Beleza? Tranquilo. Bom, feita essa discussão, né, as primeiras ideias, o surgimento da química como ciência, a importância dos modelos, a gente vai começar a descrever os modelos atômicos. Tudo que eu vou contar a partir daqui são modelos com validação científica. São modelos que passaram por experiências, por verificações e por construção de hipóteses. Tá? Vocês vão perceber que com o tempo os modelos vão ficando mais sofisticados. Né? Eu vou falar apenas de 3 modelos: Dalton, Thomson e Rutherford. Por que, Danilo? Porque eles são modelos mais simples de você compreender. E eles são mais simples porque eles investigam apenas uma parte da história. Né? O modelo de Dalton, de Thomson e de Rutherford são construídos a partir de experimentos simples diante do que a gente tem hoje. As evidências quânticas, elas começam a aparecer com Bohr. E aí a gente vai falar sobre isso no ao vivo. Tudo bem? Então, na próxima sequência de slides, a gente vai fazer uma mini linha do tempo dos 3 primeiros modelos: Dalton, Thomson e Rutherford. Tudo bem? Beleza. Print para a gente dar sequência na aula. Dos 3 modelos que a gente vai estudar nessa sequência, o modelo de Dalton é o que nada fala sobre estrutura atômica. Né? Se você olhar ali na minha linha do tempo, o modelo de Dalton ele é do século XVII, ou seja, a gente sequer falava em eletricidade. Né? Então, as experiências de Dalton elas estavam muito mais atreladas a transformações do que a estrutura do átomo. Tanto é que Dalton enuncia também uma lei que a gente vai falar na parte de gases, a lei das pressões parciais de Dalton, né, que é resultado, na verdade, dos estudos que ele fazia de modelos atômicos. Na verdade, ele não estava estudando especificamente como era a estrutura do átomo, ele queria entender como é que os átomos se combinavam. A gente, numa analogia até bastante, digamos assim, grosseira,
costuma falar do modelo de Dalton falando do modelo da bola de bilhar, né? Que é um tanto quanto simplista. Vocês vão ver agora, eu vou colocar aqui alguns postulados desse modelo para você entender a pegada dele, tá? Você não precisa decorar o que eu vou contar, mas você vai ler e vai falar, ah, então a preocupação dele era essa, tá? Então olha o que ele fala, toda matéria é composta por minúsculas partículas chamadas átomos. Aqui ele mostra claramente que ele tinha influência atomista. Ele leu trabalhos do Demócrito, ele leu Platão, ele praticava alquimia. Então ele tinha uma influência desse conhecimento. Então ele partiu dessa premissa para ele explicar as coisas. Tá? Os átomos de um determinado elemento, e veja que aqui a palavra elemento já tem o significado de variedade de átomo, a gente ainda não tinha a definição de elemento que a gente tem hoje, tá? Que nós só vamos falar mais por decorrer do assunto. Os átomos de um determinado elemento são idênticos em massa e apresentam as mesmas propriedades atômicas. Ou seja, a massa deles é toda igual, então todos os carbonos têm a mesma massa. E todos os carbonos têm a mesma propriedade. O que ele quer dizer com propriedade? Ele percebia claramente que quando os elementos se ligavam, havia um comportamento. Esse comportamento era uma propriedade do átomo. Tá? Daqui a pouco eu vou explicar melhor o que era o comportamento. C. Os átomos de diferentes elementos apresentam massa e propriedades diferentes. Quer dizer, ele está meio que separando. Olha, o que eu chamo de átomo igual? Ah, é átomo que tem a mesma massa e mesma propriedades. O que eu chamo de átomo diferente? É átomo que tem massa diferente e propriedades diferentes. Tá? Percebe que a definição de átomo dele, ela usa muito propriedades macroscópicas. A propriedade atômica, a capacidade de formar uma substância ou outra, né? A massa, pelas amostras que ele media de matéria, ele percebeu que se a matéria tem uma massa é porque os átomos têm cada um a sua massinha. Então ele começava a ideia de que os elementos têm massas diferentes. O que a gente vai discutir, até certo ponto isso não é bem verdade, né? Mas na época ele acreditava que átomos diferentes têm massas diferentes. Átomos iguais têm massas iguais. Talvez alguns de vocês vão escutar isso que eu estou falando, vão refletir e vão ver que ele está viajando nesse postulado, né? A gente discute isso no ao vivo. Átomos são permanentes e indivisíveis, não podendo ser criados nem destruídos. Isso aqui é Lavoisier total, né? Isso aqui é modo Lavoisier. É a conservação da matéria. Ele está dizendo, olha, os átomos eles são entidades que sempre existiram aqui. O que eles estão fazendo ao longo do tempo é se combinando. Eles vão se combinar, é o que ele vai falar agora. As reações químicas correspondem a uma reorganização de átomos. A ideia de que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Tudo bem. Percebem que o modelo dele tem uma pegada macroscópica? Ele tem uma pegada de olhar para as coisas acontecendo no laboratório? Tudo que ele fala é resultado de observação de reação química. Tá? Essa parte ela é fundamental para o cálculo estequiométrico. O item F ele é o item para a gente na estequiometria. Os compostos são formados pela combinação de elementos diferentes em proporções fixas. Por exemplo, ele percebe facilmente no laboratório que a água é um composto formado por dois elementos, o hidrogênio e o oxigênio. Só que ele percebe que quando os elementos se combinam, para cada, digamos, vamos pegar uma massa aqui, para cada 18 quilos de água, eram necessários 16 quilos de oxigênio e 2 quilos de hidrogênio. Aí dava os 18 quilos. Essa era a combinação. Então havia ali uma proporção bem clara. Percebe que isso é um cálculo estequiométrico? Quer dizer, para eu produzir 16 de água, eu uso... Aliás, para eu produzir 18 de água, eu uso 16 de um e 2 do outro. Se eu quiser produzir X, eu vou precisar usar os dois na mesma proporção.
né? Por exemplo, acompanha comigo uma conta aqui para você perceber isso. Ó, em 18 quilogramas de água, eu vou escrever água sem me preocupar com a fórmula, tá? Só para você perceber como é que era a ideia do cara. Ele percebeu que havia uma proporção em massa de 16 quilogramas de O2, que é o oxigênio, né? E 2 quilogramas de hidrogênio. Então, quer dizer, para qualquer massa de água que você quiser, você vai ter que misturar esses caras na mesma proporção. Então, a gente diz que a massa de oxigênio dividido pela massa de hidrogênio é igual a 8 para 1. Né? 16 para 2 é a mesma coisa que 8 para 1. Tudo bem? Ficou claro? Quer dizer, o que a gente percebe? Que existe uma regra para as coisas se combinarem. Essa regra tem nome, ela se chama reação química. Quando você balanceia uma reação, você está fazendo isso. Você está estabelecendo uma regra. Olha, eu vou precisar de tanto de hidrogênio. Só que quando você balanceia, você não está preocupado com a massa. Você está preocupado com os átomos. Como o Dalton não tinha o conhecimento microscópico, ele percebeu esse comportamento, mas na escala macro, que é a matéria se combinar numa proporção específica. Se a matéria se combina numa proporção específica, é porque os átomos também fazem isso. Eles fazem isso. Eu só preciso descobrir a proporção, tá? É basicamente isso o modelo de Dalton. É um modelo bastante claro, bastante simples. E aqui eu tenho uma foto, depois eu tiro ela do slide para vocês copiarem, tá? Não sei se vocês chegaram a copiar, mas depois eu tiro a foto aqui para vocês copiarem. Aqui tem uma foto da simbologia do Dalton para os elementos químicos. Por exemplo, para o Dalton ele representava o carbono como uma bolinha preta, o oxigênio como uma bolinha branca, né? O hidrogênio como essa bolinha com esse pontinho preto, e o nitrogênio com essa bolinha com traço. Aí você tinha o sódio, o fósforo, a prata, tá? O que é interessante perceber é as representações das substâncias. Por exemplo, olha a amônia, como ele representava. A amônia, para ele, era uma representação de hidrogênio e nitrogênio. Só que na representação ele põe nitrogênio e hidrogênio, 1 para 1. Porque na cabeça dele era essa proporção. A gente sabe que não é. A amônia não é 1 para 1. Tá? Outra substância, o gás carbônico, olha como ele representa o ácido carbônico, perdão. O ácido carbônico. Ele chamava de ácido carbônico. Na verdade, o que ele estava representando aqui era o CO2. Ó, é um carbono, pretinho, com dois oxigênios. Tá? Isso aqui ele chamava de ácido carbônico. Por que ele chamava de ácido carbônico? Porque o CO2 ele tem propriedades ácidas. Ele é um gás e ele tem propriedades ácidas. Então ele percebeu que aquilo era um ácido. Ele falou, isso aqui vai ser o ácido carbônico. Tá? É muito louco você perceber isso. Na aula ao vivo eu vou fazer uns outros comentários com vocês. Eu até peço que vocês me lembrem, no começo da aula, de falar, Dan, volta naquele slide do Dalton que você ia fazer um comentário sobre o carbono. Eu vou comentar com vocês. Tudo bem. Percebe que esse modelo não tem nada de estrutura. As questões relativas à estrutura vão surgir no próximo modelo. O modelo de Thomson, que a gente vai estudar no próximo slide. O modelo de Thomson, ele faz uma descoberta reveladora. É uma das maiores quebras de paradigmas da física moderna. Por quê? Porque até a descoberta do elétron, a física, a gente já sabia lidar com a eletricidade, mesmo sem conhecê-la. Nós vamos falar do século XIX, final do XIX. E o final do XIX ele foi marcado pela eletricidade, a teoria da onda eletromagnética para explicar a luz,
a descoberta de que campos elétricos e magnéticos interagem. Ela traz uma série de perspectivas para química também. Uma delas, e era a qual o Thomson tinha convicção, é de que a matéria tinha eletricidade. Aí você fala, Danilo, mas isso é óbvio. Alguém algum dia duvidou disso? Sim. Não se acreditava na época que a eletricidade era uma propriedade da matéria. Tudo que é matéria tem carga elétrica. Só que na época não se sabia isso. Então a convicção dele era tanta que ele estava disposto a provar que o átomo tinha carga elétrica. Então a gente vai perceber que o experimento de Thomson ele tem uma outra pegada, uma pegada elétrica. Ele quer provar que existe eletricidade no átomo. Então ele vai se aproveitar de um aparelho que já era desenvolvido na época, chamado ampola de Crookes. Essa ampola de Crookes, ela é o precursor das televisões antigas. As televisões antigas, aquelas pesadonas que tinham aquele tubo, né? Aquela parte traseira, aquilo ali é uma ampola de Crookes, ou tubo de Crookes. Ele vai usar esse tubo de Crookes para descobrir o elétron. É o que a gente vai ver no próximo slide, tá? Esse ponto ele é crucial na química, tanto na química como na física. Por quê? Porque a partir do momento que você descobre o elétron, você passa a estudar o elétron. E aí a coisa começa a entrar para a mecânica quântica. Vamos lá? Conforme eu tinha dito anteriormente, o modelo de Thomson ele traz uma quebra de paradigma na ciência. Justamente porque ele descobre, e não só descobre, ele caracteriza uma partícula portadora de eletricidade. Aliás, o nome elétron é justamente dado a ele, elétron, em alusão ao seu comportamento. Quer dizer, tudo aquilo que a gente conhecia e não sabia explicar, agora está explicado. Né? A explicação da corrente elétrica, a explicação do movimento de cargas na água, né? Isso aqui vai ter reflexo na ideia de eletrólito. O que conduz corrente elétrica? É carga. Então, essa carga tem nome. A menor porção de eletricidade vai se chamar elétron. Então, o experimento de Thomson, ele usou um tubo, como eu disse para vocês, que é precursor da televisão. Aqui a gente está vendo uma ampola de Crookes funcionando. Tá? Aqui ela está vazia, aqui ela está cheia. Na verdade, vazia não, ela está desligada, aqui ela está ligada. Como é que a coisa funciona? Aqui você tem dois fios, tá vendo? Ó? Um fio aqui azul e um outro fio aqui embaixo. Tá? Esses fios eles são ligados a um gerador. A um gerador. Uma tensão altíssima. Tá? A tensão aqui da ordem de 100 mil volts. E aqui dentro você tem um gás. Um gás. Mas é pouquíssimo gás, é um gás rarefeito. E aí aqui você vê ela funcionando no escuro. O que você percebe quando ela está ligada? Quando eu ligo a bateria, começa a sair luz. Tá vendo luz? Esse gás fica iluminado. E não se sabia direito por que isso acontecia. Ninguém tinha explicação, isso já acontecia, tal. Você vê aqui, ó, alguma coisa está saindo daqui, ó, vindo para cá, fazendo uma sombra. Tá vendo uma sombra projetada aqui? Mas aonde não está projetado, deixa eu dar um zoom, eu acho que fica mais fácil para vocês enxergarem. Espera aí, não sei se você está assistindo no celular. Ó, aqui dá para ver bem legal. Ó, ele colocou aqui um anteparo, um obstáculo, como se fosse uma cruzinha, tá vendo? Ele ligou o negócio aqui, começou a sair uma luz daqui, ó, é um canhão de luz, meio azulada. Aí ela bateu aqui, ó, a parte que ficou aqui ficou uma sombra. Só que aqui ficou luz, tá vendo, ó? Meu, ninguém sabia dizer o que era isso. O pessoal apelidou isso aqui de feixe de raios catódicos. Porque a única coisa que se sabia desses raios catódicos é que quando se ligava a bateria, aqui, ó, o raio saía do cátodo. Cátodo é uma região que a gente tem nos aparelhos, né? A gente tem uma região chamada cátodo e uma região chamada ânodo. A gente tem essas regiões, né? Tanto na pilha, como nos aparelhos que ficam ligados à pilha, tá? Então isso aqui é um feixe de raios catódicos. O que o JJ Thomson fez? Falou, vou estudar isso aqui. Então, vamos ver o que diabo é isso aqui.
E aí ele fez duas experiências cujos resultados confirmaram aquilo que ele pensava. Ele tinha convicção de que o que estava sendo jogado aqui não era só luz. Tinham partículas aqui. Isso aqui era um feixe de partículas. Tinha luz também, mas não era só luz. Então ele tinha que provar que era partícula. Então, se eu quero provar que uma coisa é partícula, a primeira coisa que eu tenho que provar é que isto tem massa. As partículas têm comportamentos característicos, né? Elas têm massa, então elas podem colidir umas com as outras, não é? Então, eu vou tentar provocar algumas colisões de tal maneira que eu perceba essas colisões. Então, o que ele fez? O cara é genial. Ele fez uma espécie de ampola, só que ele adaptou a ampola. O que ele fez? Ao invés de ele colocar um polo positivo e um negativo um do lado do outro, ele colocou um dos polos do outro lado aqui, ó. Do outro lado. Então, tá vendo aqui, ó, os dois polos. Isso aqui é o cátodo e aqui é o ânodo do aparelho, tá? Da ampola. Muito bem. Aí, ele colocou aqui no meio uma espécie de uma ventoinha. Sabe aquelas ventoinhas que os ratinhos ficam brincando nas gaiolas? Correndo? Ele colocou ali. Qual não foi a surpresa dele ao ligar o aparelho e perceber que quando ele ligava, a ventoinha girava? E mais, ela girava num sentido que indicava que tinha alguma coisa viajando pelo tubo e batendo no sentido que ela girava. Quando ele desligava a bateria, a ventoinha parava de girar. Era imediato, desligava a bateria, a ventoinha parava, porque os raios paravam de circular. Então, daqui ele prova que essa partícula tem massa, certo? Não satisfeito com isso, e aí tem uma pergunta que eu vou fazer para vocês, na verdade não é para vocês responderem porque eu também não sei. Quais foram as motivações que levaram esta criatura a pensar nisto? Né? A genialidade da coisa, ela não está na coisa em si. Ela está em quem teve essa ideia de pensar que talvez eu colocando uma ventoinha ali, e o quão leve tinha que ser essa ventoinha, né? Porque você estava tentando detectar partículas pequenas. Então você imagina que isso não pode ser uma ventoinha muito grande. Trabalho que isso deu. Qual foi a ideia dele? A ideia dele foi instalar agora, nessa ampola, um campo elétrico. Olha o que ele fez. Ele moldou de novo a ampola. Voltou a ter uma ampola desse tipo aqui, ó. Um polo perto do outro. Ó. Só que aí o que ele fez? Ele colocou aqui uma tela. Então agora eu vou dar um zoom aqui para vocês, para a gente olhar bem de perto. Então, ó, polo negativo aqui, polo positivo. Ok. O raio está saindo daqui do cátodo. Para evitar o espalhamento do raio, o que ele fez? Ele cortou uma tela e botou um buraco aqui no meio. De tal maneira que saiu uma linha aqui de luz. E aí aconteceu uma coisa surreal. Essa linha de luz, ela passou por dentro de uma outra bateria com campo elétrico. Tá vendo? Ó, dois polos aqui. E qual foi o resultado que ele observou? Que a luz, ao passar pelo campo elétrico, entortava. Sofria uma deflexão que indicava que ela estava sendo atraída pelo polo positivo ou repelida pelo polo negativo. Né? Quando ele observou isso, ele falou: opa, para tudo, para tudo. É uma partícula que tem massa, e é uma partícula que tem carga elétrica, porque ela sofre interferência de um campo elétrico. Ou seja, se eu juntar essas duas informações, eu tenho, na verdade, uma partícula portadora de carga.
Temos que dar um nome para ela. Partícula portadora de eletricidade é o elétron. Tá? Então esse experimento ele é bastante significativo porque ele muda o jeito de você enxergar a química. Né? Aqui cai o mito do átomo. A ideia da partícula fundamental acaba aqui. Por quê? Porque eu encontrei uma coisa menor. Percebe a situação? Eu encontrei uma coisa menor. Eu encontrei uma coisa mais elementar que o átomo, que é o elétron. Então quer dizer que o átomo tem uma estrutura. Ele não é o limite. Então você percebe que para a ciência esse é o momento em que abre-se uma janela de observação. Eu vou enxergar o átomo de outro jeito. É como se agora eu soubesse que dentro do ovo tem uma coisa chamada clara, tem uma coisa chamada gema, tem uma coisa mais elementar. E outra, tudo que eu tinha dúvida no que diz respeito à eletricidade, acabou aqui a dúvida. Eu sei explicar agora as coisas por causa disso. Então era um modelo super forte. Tá? Só que temos um problema. Temos um problema. Houston, we got a problem. Qual é o problema? A gente já tinha muito claro na comunidade científica o conceito de neutralidade elétrica. Já se sabia que era possível você eletrizar corpos, como atrito, por exemplo, né? A indução. Você podia manter corpos eletrizados, ou os corpos, na sua maioria, são neutros. Então, a descoberta de Thomson, ela cria automaticamente uma próxima pergunta, que é: onde está o positivo? Onde está? Porque se a matéria é neutra, eu tenho um positivo junto com o negativo. Então, as descobertas começaram a andar no sentido de procurar a tal partícula positiva. A partícula que daria para o átomo... Gente, fazendo uma comparação, para você entender o que isso significava na época, é como hoje a gente está falando de bóson de Higgs, né? De teoria de campos. O fato de você descobrir uma coisa te dá um mundo totalmente diferente, tá? E aí temos um problema. Por quê? Porque as experiências do Thomson, elas foram todas conduzidas no sentido de achar o elétron. Não que ele pensasse em achar o elétron. É que o elétron tem uma característica que a gente sabe qual é, ele não sabia. Mas a gente sabe que o elétron teria que ser achado antes. Por quê? Porque ele está orbitando no átomo. Ele pode ser perdido do átomo. É muito mais fácil você tirar um elétron do átomo do que um próton. Então ele não sabia disso. Então é muito previsível que ele fosse descobrir o elétron primeiro. Então a coisa agora vai caminhar num outro sentido. Só que como o modelo dele só descobriu o elétron, ele teve que adaptar a coisa toda para poder divulgar o trabalho, né? Eu vou descobrir o elétron. Então, qual vai ser o modelo do átomo para mim? Então, o que ele fez foi construir um modelo que a gente também, de maneira bastante simplista, chama de modelo do pudim de passas. Eu, para ser honesto, acho bem absurdo a gente chamar o modelo de pudim de passas, porque no Brasil nem tem esse tipo de pudim. Acho que não sei se alguém já comeu esse pudim. Eu, praticamente, nunca comi. Eu já comi manjar que tem passas. Aquele pudim brancão, né? Tipo eu, assim. Que tem... tipo eu é foda. Que tem uva passa. Tem aquelas ameixas, né? Pudim... manjar de ameixa. Mas, na verdade, eu gosto de pensar num cookie. O modelo de Thomson, ele parte da premissa de que o átomo de fato é neutro. Mas como é que seria essa neutralidade? Ele vai dizer assim, olha, o elétron tem uma coisa negativa, que está lá, porque eu medi ela, eu achei ela. Se tem uma coisa negativa, essa coisa negativa deve estar presa numa coisa positiva, numa espécie de massa. Porque ele não concebia a ideia ainda de que o átomo fosse vazio por dentro. Ele era atomista. Ele tinha uma influência, assim como Dalton, do atomismo. Então a ideia da matéria como sendo maciça, ela era crível ali. Ok, então se a matéria é maciça, eu vou imaginar o seguinte. Os meus elétrons estão incrustados numa carga positiva. Onde está essa carga? Por todo o corpo do átomo. Está espalhada ali. A massa positiva neutralizando
a carga negativa. As cargas negativas haviam sido localizadas, que são os elétrons. Tudo bem? Ficou claro? Então, a característica que diferencia muito o modelo de Dalton para o de Thomson é que o modelo de Thomson é estrutural. Ele fala de carga, ele fala de partícula subatômica. O modelo de Dalton é um modelo mais, olha, os átomos se ligam, tal, ok, são diferentes, né? Percebe a complexidade, como ela muda ao longo do tempo, né? Para falar do próximo modelo, a gente precisa entrar no mundo da radioatividade, né? O modelo de Rutherford, ele foi concebido num contexto onde a radioatividade estava efervescendo na comunidade científica. Marie Curie, com as suas descobertas, né, a descoberta do polônio, né, o polônio tem um papel-chave no próximo experimento. O experimento de Thomson é um experimento que usava a eletricidade, ele descobriu o elétron. Para descobrir o núcleo, eu preciso de uma coisa um pouquinho diferente. Eu preciso de alguma situação que tenha relação com o núcleo. E na época, a química nuclear estava surgindo. O estudo da radioatividade estava surgindo. E no estudo da radioatividade, já se havia caracterizado entidades radioativas. As tais alfa, beta e gama. As partículas alfa e beta e a gama. E não se sabia muito bem o mecanismo de geração dessas partículas. Como que elas vêm? Só que uma coisa já era muito clara. Já havia-se consciência de que existiam partículas positivas no átomo. Por quê? Porque a partícula alfa é positiva. Só que não se sabia se a partícula alfa era a menor carga positiva do átomo. Então sabia-se que o átomo emitia pedaços positivos. Então, o Rutherford, ele tem uma outra pegada, né? Para Rutherford, ele precisava pensar assim. Ele pensava assim, por conta do contexto em que ele estava. Ele trabalhava com muita radiação. Eu quero descobrir onde está esse positivo. Ele estava convicto de que existia um positivo e um negativo. Só que aí surge um problema. Para pensar. Se existe um positivo e um negativo, o que tem entre eles? Tem vazio. A matéria é vazia. Então o modelo de Rutherford, ele quebra mais um paradigma. Paradigma do espaço vazio, né? Quer dizer, a ideia de que o todo, na verdade, é um grande vazio. Tá? Então, o próximo slide, a gente vai encerrar essa primeira abordagem dos modelos, falando do modelo de Rutherford, que traz para a nossa discussão o conceito de núcleo atômico. Tá bom? Beleza? Então, bora lá. Tira print e vamos para seguir para o próximo slide. A descoberta dos vazios aconteceu de uma forma, até certo ponto, bastante simples. A ideia simples, não o processo. O experimento de Rutherford, ele mostra que a matéria é mais vazia do que maciça. A ideia dele era pensar assim, bom, como é que eu faço para provar que existe um espaço vazio? Uma das maneiras mais simples seria eu pegar aquilo, onde eu quero provar que exista o espaço vazio, e bombardear esta coisa com partículas que tenham tamanho próximo daquele. Coisas que sejam pequenas para que possam, caso haja espaço vazio, que elas atravessam. Tá? Se a matéria de fato era maciça, e havia quase que um consenso em relação a isso, se a matéria é maciça, não vai haver resultado onde eu consiga detectar coisas atravessando. Então, o que ele fez? Ele foi para o laboratório, e o experimento dele foi uma jornada, porque era de uma complexidade absurda. Né? O primeiro problema que ele tinha era o que ele ia usar como anteparo para bombardear. Né? Tinha que ser uma coisa fina, mas muito fina. Não estou falando de uma folha de papel, gente. Eu estou falando de uma coisa que tenha a espessura de átomos. O mais fino que a época permitisse que ele produzisse. Esse era o primeiro problema. O segundo problema é, essa coisa tem que ser feita de um material inerte quimicamente. Porque eu vou bombardeá-lo com partículas químicas. Então eu não quero que aconteça reação química, nada.
Tem que ser um material que não reage. Então, o material que ele escolheu foi o ouro, e aí ele foi produzir uma lâmina de ouro. Então, aqui você tem eu vou dar o zoom. O zoom. Você tem uma lâmina de ouro, bem fininha, tá? E essa lâmina de ouro foi colocada no centro de um detector de radiação. Esse detector ele consegue detectar as radiações que colidem com ele. É um detector sensível à radiação. Assim, fazendo uma comparação mais ou menos para você entender, é um tipo de material parecido com aquele que se usa, né, para tirar radiografias, os raios X, né? A radiação bate no material e causa aquele contraste. Aí ele tinha à disposição o material radioativo, tá? O material radioativo tinha que ser um material que emitisse partículas positivas. Tá? A ideia era bombardear o material com as partículas que ele acreditava serem aquelas próprias que o átomo teria. Então, a ideia é, bom, se o átomo for maciço, isso aqui vai bater e voltar. Não tem nada de partícula alfa, então ele queria entender um pouco sobre isso. Bom, o resultado que ele obteve, na verdade, não foi o resultado, né? Foram os resultados. Os resultados que ele obteve permitiram com que ele fizesse a construção do conceito de núcleo. Então, a ideia de que o átomo tem núcleo, ela nasce a partir das observações de Rutherford. Quais foram as observações ali do experimento? A primeira observação foi que a maioria esmagadora das partículas alfa, e é uma proporção assim absurda, tá? Quase 100% das partículas, atravessavam a lâmina como se nada tivesse acontecido. Esse resultado deixou ele muito espantado. Porque que o átomo era vazio, ele já desconfiava. Deveria existir espaços ali. Mas ele não esperava que esses espaços fossem absurdamente grandes, a ponto de quase toda a radiação passar, né? Essa totalidade da radiação, ou quase a totalidade, seriam esses raios aqui retinhos, ó. Aqui. Tá? Beleza. Tudo bem. Algumas partículas alfa sofriam desvios na sua trajetória. Esses desvios eram desvios bastante pequenos, né? A gente pode observar aqui no nosso desenho, ó, voltar um pouquinho o zoom. Olha para essa partícula aqui, ó. O modelo dele acreditava que a partícula estaria desviando porque ela deveria estar passando bem próxima de uma outra coisa negativa, de uma outra coisa positiva, né? Então, a partícula alfa, que seria esse raiozinho rosa, estaria sendo repelida, porque ela é positiva. Então, essa observação deixa ele convicto da existência do núcleo, né? Existe alguma coisa parada ali no átomo. Tem alguma coisa que está parada ali no átomo, a ponto dessa coisa estar interagindo com a radiação que entra, né? E uma outra coisa que deixou ele bastante surpreso, e foi aí que ele pensou, bom, isso aqui é o núcleo mesmo, é que algumas partículas batiam, na verdade, algumas partículas foram detectadas na parte frontal do detector. As partículas que foram detectadas na parte frontal só poderiam ter sido ricocheteadas. É diferente de você passar perto e a outra partícula te repelir. Ela colidiu com uma estrutura e essa estrutura era tão maciça que ela simplesmente arremessou a partícula de volta. É daí a ideia de que o núcleo é maciço. O núcleo é uma estrutura positiva, né? Seria ele que estaria causando os desvios, o fato dele ser positivo. O fato de ele ser muito maciço justifica as partículas que ricocheteavam. E acredito eu, pensando ele, né? Fazendo de conta que eu sou ele, que ele esteja na região central do átomo. Por quê? Porque aí ele tem um problema.
Com esse modelo ele tem um problema. Qual é o problema dele? Para pensar. Cadê o elétron no seu modelo, querido? O elétron que já outrora fora descoberto. Cadê? Onde ele está? Então, ele usou uma analogia bastante singela, né? O átomo é... Primeiro, o átomo é vazio, gigantescamente vazio. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, esse núcleo estaria centralizado no átomo de tal maneira que os elétrons orbitariam o núcleo para manter essa estrutura em equilíbrio, né? Como é que você mantém muitas cargas próximas? Pensa numa maneira de manter cargas próximas. Detalhe, hein? A regra é, você tem uma carga positiva e várias negativas. A maneira que ele pensou em distribuir essas cargas seria pensar assim, bom, o núcleo, ele é positivo e é maciço. E é maciço. E os elétrons, que são aquelas partículas já antes descobertas, estariam aleatoriamente distribuídos no núcleo, em torno do núcleo, formando uma nuvem eletrônica dispersa. Tá? É a primeira vez que a gente ouve o termo nuvem eletrônica. A gente usa nuvem eletrônica para falar de ligação covalente, enfim. Tá? É aqui que a gente chega na ideia do modelo planetário do átomo, né? A imagem do modelo planetário é atribuída ao modelo de Rutherford, porque a única forma que ele tinha de poder manter cargas dessa maneira, porque a cabeça dele funcionava assim, né? Ó, eu tenho uma coisa positiva que é o núcleo. Ele está lá. E eu tenho vários negativos. A única maneira seria distribuir dessa maneira, dessa forma. O núcleo no centro, central, positivo, e as forças de atração, segundo ele, seriam elétricas. As forças dele seriam forças de natureza elétrica que manteriam... Faz todo sentido, não faz? Quer dizer, os caras tinham acabado de descobrir o elétron. Eu tinha que encaixar o elétron e o núcleo no mesmo modelo. E veja, eu não estou usando a palavra próton. Ele não fala em próton. O próton, ele vem, e a gente vai discutir sobre ele, né, a ideia do próton, apenas em 1932, que aí se descobre, se caracteriza o próton. Então, a ideia aqui é uma estrutura positiva que eu vou chamar de núcleo, tá? Então, a ideia de núcleo maciço, positivo e central. E aí, aquela imensidão de radiação, de partícula alfa, que atravessava o átomo, ela atravessava justamente porque ela estava passando por aqui. Ele estimava que essa região era 100 mil vezes maior que o núcleo. Por que ele estimava isso? Porque ele fez uma comparação da quantidade de raios de partícula beta que atravessou e que ricocheteou. Pensando nessa proporção do quanto atravessa, o quanto ricocheteia, ele estimou que o núcleo seria 100 mil vezes menor que a eletrosfera. Tá? Beleza? Tudo bem, gente? Tranquilo? Com isso a gente encerra essa pré-aula, que tem bastante coisa para estudar, né? Que é uma parte mais menos controversa do assunto. O que não significa que não surjam dúvidas. Tá? Quando a gente se encontrar no ao vivo, eu vou fazer uma repassada dos temas e vai ser o momento em que você vai abrir, que eu vou abrir para que você faça as perguntas. Olhamos ali, esclarecemos as dúvidas, vamos seguir. Tá? O modelo de Rutherford tem um problema sério. Eu já vou deixar adiantado para você o problema de Rutherford. O problema de Rutherford não explica uma questão básica na física. A questão básica é a seguinte. Se esse elétron aqui está na eletrosfera, por que ele não cai no núcleo? Ele tem que orbitar aqui ao redor do núcleo de tal maneira a não cair. Só que tem um porém nessa história. Para o elétron conseguir orbitar
em torno do núcleo e não cair, que nem a Lua faz, né? A Lua não orbita ao redor da Terra e não cai na Terra. Ele precisaria ter uma velocidade 5 vezes maior que a velocidade da luz, para ele não cair. Isso é um problema sério. E ele não sabia explicar. Então, o próximo modelo, ele tinha uma tarefa muito árdua para cumprir. Explicar o movimento do elétron. Porque a mecânica que se tinha até aqui dizia que, para isso acontecer, o elétron tinha que andar mais rápido que a luz. Só que eu não sei se você reparou que essa descoberta era de 1911. A gente estava ouvindo falar da relatividade. E a relatividade dizia a primeira coisa da relatividade é: nada é mais rápido que a luz, muito menos uma partícula. Muito menos uma partícula. Então, a gente vai entrar com a discussão de Bohr para resolver um problema sério. Como é que esse elétron está na órbita? O modelo de Bohr, ele vai descrever a órbita de um elétron. E aí ele vai trazer uma série de considerações. Considerações bem difíceis da gente, primeiro, entender, segundo, comparar e terceiro, aceitar. A mecânica quântica é bonita por causa disso. Porque ela dá na nossa cara, mas a gente continua achando ela bonita. Achando ela instigante. Tudo bem? Galera, espero que vocês tenham gostado da aula. A gente se encontra no ao vivo para discutir tudo isso que eu falei e o complemento do assunto. Ok? Ó, beijo para vocês. Bom estudo. Everything is now